Então, assim, o Ministério Público vai detonar. Falando muito claramente. Por quê? Porque hoje estas definições a respeito das taxas de permeabilidade, mesmo das unidades de conservação, estão contidas no plano diretor estratégico que está na lei. Então, o que está acontecendo? Vocês estão retirando uma garantia que está contida na lei e estão mandando por decreto. Isso é a figura na realidade, de retrocesso. Acabar, porque tem a figura de vedação a retrocesso, e contido isso, certamente será impugnado. Mas há um segundo problema, né? O segundo problema que aqui justifico é que em rigor, o que existe? Uma delegação legislativa. Na verdade, você delega totalmente para o chefe do Poder Executivo fixar quais são os parâmetros. A única delegação, que na verdade não é propriamente delegação, mas é um decreto que tem natureza regulamentar, que é propriamente atividade técnica, o que fazem as agências, né? A lei fixa parâmetros objetivos e uma atividade técnica posterior, em vista daqueles parâmetros, é que vai ser desenvolvida. O que o dispositivo faz? Não fixa parâmetro nenhum. E não fixa parâmetro e joga para o decreto fazer. Então você tem dois problemas. Na realidade, você está retrocedendo uma garantia, que já vai dar um problemaço. E segundo, você está transferindo totalmente para o chefe do Poder Executivo fixar ele mesmo os parâmetros. É quase com aquela figura de Brancaleone, que ele mesmo está dentro da água, ele puxa o cabelo para fora e sai da água puxando o próprio cabelo, né? Ou seja, ninguém pode fixar a própria competência, mas é isso que está sendo feito aqui. Então, a minha sugestão para evitar qualquer espécie de problema futuro, que causaria uma insegurança jurídica tremenda, é a supressão deste parágrafo 3º. São estas as contribuições que eu faço a esta pujante mesa que está na presidência aqui desta audiência pública. Muitíssimo obrigado. Obrigada, doutor Maurício. É sempre bem-vindo. As contribuições são bem-vindas, e eu acho que isso faz com que a gente realmente fomente essa discussão, né, na questão se há uma inconstitucionalidade com relação à definição desses parâmetros, né, por mais que não está no plano diretor, se uma correção está na lei de uso e ocupação do solo, né, então a taxa de permeabilidade ela já existe na lei, porém ela traz uma porcentagem. Então o decreto, ele, na concepção da Secretaria do Verde, viria para regulamentar um parâmetro mais restritivo daquilo que hoje a lei já existe. Então, aí é uma questão, junto com a Secretaria de Justiça, discutir a inconstitucionalidade ou não de um parâmetro já existente na lei. Tá? Então, mas a gente está nessa construção, nesse debate. Né? Muito obrigada aí pelas suas colocações. Vamos lá, Júnior. Boa tarde a todos. Primeiro, me apresentando, Júnior Cabrino, represento a ELO, é uma associação que representa os loteadores, as empresas de desenvolvimento urbano. Primeiro, obrigado, parabéns pela condução da audiência e pela elaboração da lei. Eu gostaria só de expor um pouco o que nós, loteadores, o que a gente vem passando, principalmente aqui na região de Campinas. A gente está atravessando um momento crítico e bem difícil, principalmente porque pelas exigências que a gente está tendo cada vez mais em cima dos empreendimentos. Hoje, se você aproveitar muito, de uma gleba, você chega em 40%, ou seja, 60% da gleba você perde. Aí, a cada momento, a gente encontra mais dificuldades, Recentemente, a outorga onerosa, o WAVE e assim mais, várias outras siglas que vêm onerando todo o sistema, e a gente não tem outra alternativa a não ser jogar esse custo para o consumidor, que muitas vezes a gente está falando de pessoas de uma classe mais baixa, de uma necessidade de suprir um déficit habitacional. Então, realmente, a gente precisa ter algumas atitudes para que a gente consiga melhorar tanto os custos como melhorar o tempo de aprovação que a gente vem sofrendo. Hoje o tempo médio de aprovação é de 10 anos, eu tenho projeto de 15. Então, acredito até que a Secretaria tem feito um ótimo trabalho nesse sentido, mas o que a gente vê acontecendo com isso é invasões. E hoje em Campinas são 23, até onde eu sei, loteamentos irregulares. As pessoas precisam morar, a cidade precisa crescer, e aí a gente tem um problema muito maior acontecendo, que são casas em cima de APA, em cima de nascente, e pessoas aproveitando 80% da gleba, quando a gente aproveita 40%. Então, o loteamento regular, pela Lei 6766, ele traz muito mais sustentabilidade para a região, para a área. A gente tem que doar todas as infraestruturas, de água, de esgoto, de rede elétrica, etc, etc. E
E somado a isso, a gente tem uma impossibilidade de manter uma atividade rural dentro da cidade. A gente, quem tem gleba, a gente sabe que tem alguns aqui que tentam ter atividade rural dentro da cidade, como é meu caso, vizinho a um bairro, e se você colocar gado, você vai tirar 20% das quantidades de gado que você colocou. Se você quiser jogar um defensivo, os vizinhos vão reclamar. Se você plantar milho, você colhe 2 espigas em 20 hectares, porque todo mundo rouba e etc. Então, assim, é impossível ter uma atividade rural dentro da cidade. Então, tudo isso somado, minha contribuição é só para dizer que a gente precisa cuidar bem dessa lei e ter cuidado com todas as restrições que a gente coloque para não inviabilizar o negócio de loteamento, e aí a gente dá mais corda ainda para esses loteamentos irregulares que vêm aí. Obrigada, Júnior. Obrigado. Obrigada. Ricardo Portugal. Depois, Rafael Urbano e Ana Letícia. Boa 2 tarde. minutos. Tá bem? Boa tarde. Boa tarde. Dá um pouquinho mais para frente. Pra cá? Vira o púlpito, por favor. Aqui. Muito mais fácil. Eu quero fazer minhas. Boa tarde. As palavras do Júnior, porque há coisas. Eu sou um fazendeiro aqui em Campinas, desde 1962. Já produzimos leite, café e etc. Hoje é absolutamente impossível a operação. Eis que o próprio Júnior explicou os detalhes desse trabalho. É impossível porque não há gente especializada, não há forma de dar sequência e cumprir e fazer a área rural cumprir sua finalidade social. Eu quero dizer até como exemplo, e isso eu reitero as palavras a ela, é que, vejam uma coisa, em 2018, a Lei 2007 foi aprovada. A Lei de Expansão Urbana Ordenada. Desde este dia, e muito tempo antes, já por muitas razões, mas por essa, há a lei aprovada, e não houve 1 metro de expansão rural. Portanto, Campinas está atrasando e dando chance a que cidades vizinhas, tais como Indaiatuba, Valinhos, Paulínia e tantas outras, Vinhedo, etc., progridam de forma exponencial graças à paralisação de Campinas. Campinas não permite que nós empreendamos de qualquer forma e dá chance a que outras cidades vizinhas cresçam de maneira extraordinária. Eu quero crer que é importante nós hoje darmos velocidade às providências. Campinas tem que tomar providências de ordem drástica no sentido de acelerar os trâmites, sob pena de ficar para trás. Nós estamos hoje lotados de invasões, de empreendimentos ilegais, de roubos, de saques nas fazendas, e nós não podemos continuar assim. Eu me estendi um pouco, peço desculpas. Imagina, é que a Mas a gente verdade só é seguir que a era ordem. importantíssimo Não é importante. dizer o que nós, fazendeiros, hoje Com estamos certeza. pensando. Obrigada, Obrigado. seu Ricardo, pela participação. Vamos se atentar aos 2 minutinhos para a gente poder participar todos aqui, que a gente tem 17 pessoas inscritas para falar. Ok? Então, se atentar aos nossos 2 minutos.
Vamos lá. Boa tarde, me chamo Ana Letícia, represento a empresa Faville Desenvolvimento. A gente tem bastante loteamento aqui na cidade de Campinas e muitas áreas em desenvolvimento. Então, eu faço as palavras do Dr. Maurício as minhas em relação ao artigo 3º. Realmente é uma coisa que vai ficar uma lei superposta à outra, vai dar um pouco de trabalho. Em relação também à celeridade desse desenvolvimento do artigo, exato, da expansão, dessa alteração da expansão, porque a Carolina sabe hoje que a gente já tem a área que já foi pré-cadastrada, já está 5 meses trabalhando dentro do Wave e a gente não consegue desenrolar, muito pelo contrário, a gente não consegue nem que seja analisado. Então, gostaria de saber um pouquinho sobre os próximos passos e quando que a gente teria uma movimentação em relação a isso. Tá ok, obrigada. Só dando esclarecimento a esse questionamento, aí a gente vai passar para o Rafael e para a Karina, tá? Com relação aos processos de cadastramento, eles não estão sendo paralisados, a gente está cadastrando, está movimentando, eles estão seguindo para as bases cartográficas, seguem para a Secretaria do Verde, estão traçando as diretrizes. Porém, na hora de submeter ao estudo de impacto de vizinhança, que este é um estudo que analisa o impacto desta expansão, né, do uso rural por urbano, onde se define, inclusive, a questão da outorga, que aí se paralisou por uma questão que muitos não inviabilizam por causa da palavra vedado. Então, o fato de não dar conclusão nos processos, gostaria de deixar aqui registrado em audiência, é uma inconstitucionalidade da lei, que é aquilo que a gente está tentando conseguir resolver isso aqui, né, com a alteração desse artigo, tá ok? Rafael Urbano e Karina Cury. Boa tarde a todos. Eu só gostaria de complementar um pouquinho, eu acho, que do lado do Dr. Maurício, da comunidade jurídica, um pouco da nossa preocupação em relação a essa proposta de alteração de lei, talvez no parágrafo 1º, em deixar essa abrangência de interpretação, onde a gente coloque, seguindo a orientação do CMDU, restringindo objetivamente quais são as áreas onde a gente veda, segundo a nossa concepção aqui, edificações, né, e não parcelamento do solo, empreendimentos e tudo mais. Mas especificamente eu gostaria de ressaltar a importância da exclusão desse parágrafo 3º. Nós que temos atuado em alguns processos de cadastramento, Wave e tudo mais, a gente já está vendo algumas manifestações de solicitações da Secretaria do Verde, que talvez sejam extremamente nocivas ao desenvolvimento dos empreendimentos, como o Júnior colocou aqui. O empreendedor já perde, pela própria legislação, aproximadamente 40% da área. Perde 60%. Exato, aproveita 40% da área, desculpe. E se a gente estender um pouco mais, por exemplo, de áreas de permeabilidade, como por exemplo 35%, talvez esse aproveitamento de 40% não chegue em 20%. Então, a nossa preocupação jurídica é com talvez um cheque em branco aí para esse parágrafo 3º. Boa tarde. Queria comentar apenas que o caput do artigo 7º deixa claro que a restrição é sobre as edificações e não sobre a gleba como um todo, isso tem que ficar muito claro. Reafirmar que o primeiro parágrafo deveria constar a responsabilidade técnica pelos levantamentos, porque o mapa do anexo 10, ele é apenas uma referência e a escala e tudo mais, ele é feito em cima de referências do Estado de São Paulo, às vezes de cartas muito antigas, então que precisa ser checado em loco por um profissional habilitado, todas as informações que constam nesse mapa, e aí valer dentro do levantamento topográfico essas restrições de forma mais precisa. E claro, como todos têm falado, a exclusão do parágrafo 3º, porque um decreto é um retrocesso a uma lei já existente, a gente já tem lei municipal, lei estadual, lei federal para cumprir, e um decreto ele pode ser mais permissivo como mais restritivo. Esse executivo pode querer restringir mais, vem um novo prefeito pode querer permitir mais, e o decreto deixa essa lacuna. Então, a gente não é a favor do parágrafo 3º. Obrigada, Karina. Poderia se posicionar Tiago,
Alain e Plínio. Boa Boa tarde. a todos e todas. Sou o Thiago Escher, sou da Global Ambiente, uma consultoria ambiental que trabalha bastante com aprovações aqui na cidade de Campinas. Eu queria só reiterar a questão da necessidade da exclusão do artigo 3º. E aí eu não sei muito se a gente fica discutindo isso, e eu fiquei um pouco sem entender mesmo a não presença da Secretaria do Verde. Entendo a justificativa, mas esse é um ponto que eu não sei nem se vocês vão conseguir nos dar retorno, porque você mesmo disse que é um pleito da própria Secretaria. E aí a não presença deles aqui, não sei até onde que a gente vai avançar nisso. Porque essa é uma discussão que a gente tem tido bastante, como a gente entra, acho que vai ter falado isso, alguns pedidos, algumas orientações da Secretaria, quando a gente vai entrar, quando saem as diretrizes ambientais para essas novas áreas, e vem sendo pedido questões de permeabilidade maior, ou questões de licenciamento de arrima, RAPs para áreas de 70, 60 mil metros quadrados. E toda vez que é questionado, eles vinham falar que, olha, vai ter alteração na lei para tentar trazer isso de uma forma mais clara. O artigo 3º é exatamente uma forma mais objetiva possível, de não tornar isso claro, né? De dar uma carta em branco, de dizer, olha, você pode pedir o que vocês bem quererem. Então, a ideia de não ter, de excluir esse artigo 3º e tornar de forma mais clara mesmo, para uma ideia de organização, né, para os licenciamentos, para as aprovações, para todo mundo, para tornar as regras sejam claras. Lembrando que os processos de licenciamento, eles geralmente não são feitos pela Prefeitura, isso é pela CETESB, mas há orientações aqui da Prefeitura que orientam, obviamente, os caminhos do licenciamento. Então é só reiterar um pouco isso, a necessidade da exclusão desse artigo, e tornar as coisas um pouco mais claras. Obrigado. Boa tarde, secretárias. Boa tarde a todos aqui presentes. Eu tinha uma fala bastante contundente construída na minha cabeça, mas por tudo que eu vi, eu me senti super contemplado. Então eu venho aqui só dizer que, além de tudo o que foi dito dos ajustes necessários a essa minuta de lei, para que ela fique realmente clara para o mercado, clara para a sociedade, para os servidores públicos de análise, é importante a gente lembrar que, enquanto a gente está aqui discutindo, as terras estão sendo invadidas. Eu acabo de receber mais um comunicado de uma nova terra em Campinas sendo invadida. O pessoal entra destruindo as árvores, derrubando as árvores, destruindo todos os recursos hídricos e fazendo um loteamento a fórceps, a rápida evolução dele. Comentei com a doutora Kelma agora há pouco que eu recebi a oferta de um lote por R$80 mil de 1.000 metros quadrados. E isso é realmente encantador para a sociedade. A gente sabe quanto custa um lote hoje em dia. E quando isso vem para o leigo acaba caindo nessa facilidade. E a gente está aqui detalhando as minúcias da lei e querendo ter o máximo cuidado possível, quando a cidade informal nada respeita, nada faz, ela passa por cima. E depois a gente tem notado as ações da Prefeitura contra isso, mas na prática a efetividade das ações contrárias a isso, elas são muito ineficientes. O meio ambiente que é perdido nessas ações, ele não se recupera num curto espaço de tempo, até porque já tem famílias morando em cima, tem casas construídas, e isso é um dificultador enorme para que a polícia possa agir e possa devolver ao meio ambiente aquela área que lhe era de direito. Então, como profissional da área, eu clamo aqui, eu solicito, eu peço com carinho de todos vocês a celeridade nesse processo para que a gente volte às análises da cidade formal, que esta sim é a cidade que participa socialmente dos custos, paga impostos, emprega, gera moradia decente, qualidade de vida, e é isso que a gente quer para a nossa cidade. Obrigado. Obrigada, Alain. Plínio. Boa tarde a todos e todas. Obrigado pela oportunidade. Eu sou Plínio Escher, faço parte do CECLOB e tenho uma empresa ambiental. Eu, depois da fala do professor Maurício, fiquei assim, tudo que eu tinha anotado ele falou. Então, eu não sou, eu sou engenheiro, sou catedrático, então para mim ele já me expôs à exposição. Mas tem alguns pontos aqui que eu anotei
que eu acho que a gente devia refletir. Eu não gosto, vou falar agora pessoalmente, quem tem quase 70 anos de idade, eu não gosto de leis ou decretos que usem palavras como vedar, proibir. Por isso, a troca pela restrita é muito mais coerente para o cidadão. Palavras de vedação, proibir, eu acho sempre que a lei toma partido. Então, eu não gosto desses termos. O segundo que eu achei na proposta da ELO muito importante, a gente nunca pode esquecer que atrás de qualquer projeto nós temos que exigir a responsabilidade de quem o fez. Então, as ARTs que vêm para uma planície de inundação, movimentação de massa, ou em vários outros casos, a ART é um documento legal que você aciona a qualquer momento. Eu sempre falo, trabalhei 25 anos na CETED, fui diretor, fui gerente, eu falo sempre assim, gente, por que você quer assumir a responsabilidade da ART? Se está lá o profissional, se ele errou, ele vai pagar por aquilo. Agora, eu não quero, como agente fiscalizador, ou que seja, assumir essa responsabilidade. Né? Eu tenho que seguir a lei, não criar fatores que eu vou contra aquilo que está lá escrito. E bom, daí tudo, o resto foi tudo falado, e eu também, o artigo 3º, eu acho assim, um cheque em branco perfeito para se criar o que se quiser, né? Se cria o que se quiser. Então, eu gostaria de ser o prefeito. Você está com problema? Vem conversar comigo. Eu faço um jeito aqui para você aprovar o seu projeto. Cara, não pode ser assim. Tem que ser claro. Né? Tem que ser claro. E existem leis claras. Taxa de permeabilidade. Eu não estou nem discutindo se é muito, se é pouco. Né? Já está claro nas leis e para que nós vamos abrir um precedente aí que pode ser muito perigoso. Obrigado. Obrigada, Plínio. Queria registrar a presença do nosso amigo Marcelo. Obrigada, nosso diretor. Tairi, Gilberto e Paulo Sérgio, nessa sequência. Boa tarde. Bom, sou Tairi, sou economista e sou biólogo da Proambiente e eu venho só para a contribuição do que a Elo colocou, concordo em grau, número e gênero com eles, porque a gente não pode olhar a questão do desenvolvimento urbano e o entrave ambiental que isso causa. A gente tem que saber o que o terreno tem, o que a gleba, qual que é a diferenciação disso para poder incluir dentro do parcelamento e cuidar dessas áreas. Não adianta eu ter áreas que têm possibilidade de ter problemas ambientais, eu simplesmente deixar elas sem cuidado nenhum, à deriva de problemas que o tempo, ou a urbanização, ou outras contribuições possam vir a dar. Então, a inclusão dessas áreas dentro do parcelamento do solo, não ocupando elas com as edificações, eu acho que é um ganho muito grande para que essas áreas representem um benefício ambiental. Então, trazer as contribuições que foi colocado pela ela, eu acho que vão ser extremamente enriquecedores e trazer o desenvolvimento sustentável para que essas regiões urbanas, essas regiões, né, que estão no desenvolvimento urbano, possam contribuir com a sociedade, com o meio ambiente. Obrigada, Tairi. Gilberto. Boa tarde a todos. Eu já fui muito bem representado pelo Júnior da Elo, então não tem necessidade de acrescentar mais nada. Muito obrigado. Obrigada, seu Gilberto. Paulo Sérgio. Boa tarde a todos. Sou Paulo Sérgio Canseiro Oliveira, sou consultor ambiental, ex-secretário do Meio Ambiente, ex-presidente do CONDEMA, venho participando dessas discussões e também quero aqui resumir que bastante do que foi colocado, em especial as contribuições que você me deu, também eu havia lido o texto
concordo com as posições do Dr. Maurício, e queria aqui destacar um aspecto que eu acho que é importante, não há como não discutir isso numa proposta como essa, que foram as alterações efetuadas no Código Florestal em 2012, 12651, que criaram 3 dispositivos, em especial área de uso consolidado em área de preservação permanente, que permite que o produtor rural continue usando a APP, mantendo o uso rural, e os 2 dispositivos que tratam, no artigo 67 e 68, que propriedades inferiores a 4 módulos fiscais não precisam ter 20% de reserva legal, e 68, que diz que áreas desmatadas de acordo com a lei não precisam ter os 20% de reserva legal. Então, como as áreas de Campinas foram desmatadas há muito tempo, inclusive no ciclo do café, infelizmente, eu que trabalho em processo de cadastro ambiental rural, infelizmente estou vendo que a aplicação desse artigo gera com que grande parte das propriedades rurais não tenham que ter os 20% de reserva legal e ainda abre a possibilidade de uso consolidado em APP. Ao contrário disso, a legislação urbanística de Campinas, ela foi pioneira em introduzir uma série de conceitos a partir da Lei Orgânica de 1990, que instituiu a área de proteção permanente nas várzeas, 96, que criou as planícies de inundação, são áreas que não podem ser ocupadas e têm que ser destinadas a áreas verdes, sistemas de lazer e projetos urbanísticos. Esse artigo mantido no plano diretor em 2016 e depois em 2018, que ainda trouxe a inovação de se dizer que a área de preservação permanente, ao contrário do Código Florestal, que colocou que os 30 metros são contados a partir do leito regular dos códigos, em Campinas passou a vigorar que os 30 metros são contados a partir da várzea úmida. Então, isso também amplia a área de preservação permanente nos projetos de parcelamento do solo urbano. Então, com esse conjunto de dispositivos que nós já temos na legislação urbanística do município de Campinas, que foram pioneiros e são bastante avançados, eu também concordo de que não há necessidade de se discutir ou de se colocar uma previsão de um decreto que venha criar novos dispositivos, quando a lei que nós temos, já temos dispositivos suficientes, para que, e através, em especial, dos estudos de impacto de vizinhança e das anotações de responsabilidade técnica, as equipes técnicas estão trabalhando, é plenamente possível, isso a gente está vendo já nos projetos dentro do perímetro urbano, que o desenho urbano e ambiental são absolutamente compatíveis e podem ser desenvolvidos, garantindo aí a proteção ambiental necessária. Então, essa é a sua consideração que eu gostaria de fazer. Muito obrigado. Nosso respeito, hein, secretário. Obrigada aí pela participação. E realmente a gente busca esse equilíbrio, né? Tina, Wagner e Kelma. Tina. Boa tarde a todos e todas. Vou ficar aqui mais altinho, não consigo abaixar isso. Eu vou ser uma vozinha dissonante aqui, né? Eu, em primeiro lugar, não concordo que seja uma alteração apenas de redação, eu acho que é uma alteração de conteúdo. Discordo que isso seja uma adequação à 6766, porque não é uma adequação à 6766, né? A 6766 fala, deixa eu ver se eu acho aqui, eu tinha até separado, mas ela fala no seu artigo 3º, parágrafo único, né, expressamente, que não será permitido, portanto, é proibido, portanto, é vedado, né? Temos que aceitar o termo, que é a lei federal que diz isso, parcelamento do solo nas seguintes condições. Daí fala, terrenos alagadiços, todas aquelas 5 ou 6 situações, né, previstas, e a própria Lei 6766, ela já coloca um condicionante, né? Não será permitido o parcelamento do solo até que tal problema seja solucionado, até que, a exceção das áreas de risco geológico, né, em que ela é categórica, que não pode ser parcelado o solo e ponto final, então, portanto, não tem correção possível, né?
Nos demais incisos, a lei 6766, ela diz que é proibido parcelar enquanto não forem atendidas aquelas condições que estão ali estabelecidas. Então, não vejo problema nenhum na palavra vedado. Acho que essa palavra vedado não precisa ser alterada. A redação original da 207, realmente ela não estava de acordo com a 6766, ela precisava ser adequada, né? Mas essa proposta não adequa, no meu entendimento, tá? Com relação ao fato da Secretaria do Verde não estar presente, a justificativa também me parece cabível, né? Afinal de contas, a legislação ambiental é condicionante para a ocupação do solo. Então, portanto, ela precede a urbanística, né? Então, era importantíssimo a gente ter a participação da Secretaria do Verde nessa discussão, tá? E outra coisa com relação a 207, né? A gente tem como pressuposto que essa lei, ela apresenta alguns problemas, né? Ela altera o perímetro em algumas áreas e eu acho que essas condicionantes, você me perdoe, mas essas condicionantes, elas se aplicam também a essas áreas. Também a essas áreas onde o perímetro já foi estendido, né, mas que ainda não foram urbanizadas, ainda sequer pagaram, né, a outorga, etc. Então, portanto, essas áreas estão contempladas dentro deste projeto também, dentro dessa alteração. E eu gostaria, né, que avaliassem reproduzir, é não tão simples, né? Reproduz naquilo que o município pode exceder, mas ele não pode deixar de cumprir o que a lei federal ou a lei estadual determina na área urbanística, né? A competência, a gente sabe que é dos 3 entes, né? E a união das normas, as regras gerais, as diretrizes gerais, elas têm que ser obedecidas. E da forma que está posto na lei 6766, é muito claro, olha, não pode, mas tem essas condições, tudo bem. Né? Não tá inviabilizando o parcelamento. Está dizendo que ele não pode ser feito se essas condições não forem sanadas. Tá? E com relação a 207, a gente tem meio como pressuposto, né, que a 207, no nosso entendimento, ela não cumpriu totalmente com as condições para transformar todas aquelas áreas em área de expansão urbana e especialmente para trazer algumas áreas já para o perímetro, né? Porque ela atende assim, o mínimo que o 42B do Estatuto da Cidade pressupõe, né? Mas ele pressupõe também a realização de estudos específicos. Os estudos só se resumem à questão de pensar um zoneamento, de pensar as áreas destinadas a equipamentos públicos, as áreas destinadas ao viário, etc. Estudo específico não é só isso. Pelo menos eu não tenho esse entendimento estreito do que vem a ser estudo específico. Então, eu acho que esse é um pressuposto também. A própria Lei 207... e nos procedimentos também para sua aprovação no âmbito do Executivo,